Romanos capítulo de número 3. Eu vou ser rápido para ver se dá tempo, viu, meus irmãos? Vamos lá. Versículo de número 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão debaixo do pecado. Como está escrito, aí aqui ele cita o Salmo 14, verso 1 ao 3. Ele cita salmos aqui. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. No verso de número 13 aqui, ele cita o Salmo 5, verso 9. Ele diz assim, suas gargantas, ele está falando dos homens, está falando da natureza nossa. O que ele diz? Olha só. Suas gargantas são como túmulos abertos, com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Quando ele fala isso aqui, ele está citando o Salmo 10, verso 17. Então ele vai para o 15, verso número 15, onde ele vai citar Isaías 59, versículo 7 e 8. Ele diz assim, versículo de número 15, os seus pés são ágeis para derramar sangue, assim como o homem é. Verso de número 16, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Versículo 17, tá? O 16, ele cita Provérbios 1 e verso 16. 17, não conhece o caminho da paz. Ele está falando de nós mesmos, do homem. Versículo 18, os seus olhos são, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos seus olhos eles acham que é inútil servir a Deus. E ele cita aqui Salmo 36, verso 1. Sabemos que tudo que a lei, olha só, verso número 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se em quê? Na obediência à lei. Pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. A leitura de hoje agora, a partir do versículo 21. Vamos lá? Estão atentos aí? Mas agora se manifestou, olha só o que ele diz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus, independentemente da lei, da qual testemunha, mas agora manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados que forma? Gratuitamente por sua graça, por meio de quem? Da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrando a sua justiça, a fim de ser justo, o justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Onde está então os motivos de vangloriar? Excluído? Baseando em princípios da obediência à lei? Não, mas no princípio de quê? Da fé. Pois sustentamos, olha só o que ele diz, verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado por quê, igrejas? Pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus do gentio? Sim,
dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulando então que a lei pela fé de maneira nenhuma, ao contrário, confirmando a lei. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Irmãos, preste atenção. Para nós entender isso aqui melhor, eu tenho que refrescar a memória de vocês de alguns aspectos. Não converse com ninguém para nós entender isso aqui, tá? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram daquela analogia que nós fizemos baseada em 1 Coríntios 3:9, que lá diz que nós somos a lavoura de Deus? Vocês lembram? Esse capítulo foi dividido em 3 partes. A primeira parte desse capítulo, quem lembra? Foi do versículo 1 ao verso... ao verso de número 8, não foi? Aqui nós falamos do processo da degradação do homem. E nós falamos para os irmãos aqui que esse processo da degradação do homem é como uma lavoura, que é uma mata, que ainda não é uma lavoura, mas aí você começa a fazer algumas coisas ali, você começa a roçar para preparar o terreno. Nesse momento aqui, Paulo mostra o quanto, nesses primeiros versículos, o quanto que o homem merece ser roçado por Deus. Se vocês observarem, nós vamos entender que do versículo de número 9 ao versículo de número 21, nós vamos entender que essa lavoura, para virar uma lavoura boa, o processo continua sendo doloroso. Porque quando antes de você preparar uma lavoura, você vem roça, depois você vem com motosserra cortando. E se vocês observarem os versículos aqui do apóstolo Paulo, aqui, na terça-feira atrasada aqui, do apóstolo Paulo citando os salmos, ele está serrando a gente no meio, está cortando a gente no meio. Agora eu quero refrescar a lembrança dos irmãos do que nós falamos aqui na terça-feira atrasada. Presta atenção. Nós falamos que todos nós somos a lavoura de Deus, tá? Nós falamos para os irmãos aqui também que toda lavoura, que todo fruto, que toda lavoura que a gente vai produzir, independentemente se a fruta é boa, se a fruta tem espinho, ela precisa de quê? De cuidado. Porque ela tem os seus parasitas, não é isso? Pragas. E ela precisa de quê? De inseticidas, não é isso? E eu falei aqui para os irmãos que quem cuida da igreja de Deus é o próprio Deus através da palavra de Deus. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados até aqui? Nós falamos para os irmãos então que é o Senhor que limpa a sua igreja através da palavra. E os irmãos viram o quanto que nós precisamos de limpeza. O Paulo, ele começa a citar os salmos aqui nos versículos aí, e todos esses salmos que ele cita, ele começa a falar da degradação do homem. Ele fala de coisas ruins que a gente tem no coração, que a gente tem nos pés, que a gente tem na mente, no subconsciente, no pensamento. Foi isso que eu falei para os irmãos. E agora, quando a gente observa isso aqui, aí a gente pergunta por que Paulo, ele citou tudo isso aqui, irmão, só para mostrar o quanto que nós somos devedores e pecadores. Amém? Isso é a lavoura, o lugar onde vai ser a lavoura sendo cerrada, preparada. Agora observe, eu fiz algumas perguntas para os irmãos na terça-feira atrasada. Eu falei, irmão, quem aqui nunca pensou que já foi bom demais? Ou eu sou bom demais, eu sou um cara legal. Quem nunca pensou isso, irmão? Todo mundo já pensou isso algum dia, não pensou? Todo mundo já pensou isso algum dia. Mas se a gente observar, esses versículos que foram lidos aqui, eles se encaixam na gente ou não se encaixam, irmão? Se encaixa. E nós ficou provado naquela terça-feira, por que esses versículos aqui se encaixam? Porque existem algumas perguntas que a gente não é capaz de responder da forma que a gente acha que é merecedor. A gente não consegue responder. Eu perguntei para os irmãos aqui, quem lembra qual foi a primeira pergunta? Ninguém lembra mais. Ninguém lembra. Qual foi a primeira pergunta que eu perguntei? Quem aqui já mentiu um dia? Vocês lembram? Eu perguntei, quem aqui já mentiu um dia? Só teve alguns que nunca mentiu, os bichinhos. Então, se você mentiu, ou se eu acho que eu menti. Eu acho que fomos os que mais menti.
Quando essa palavra fala com você, irmão, ela fala comigo. Porque tem pessoas que... Não, conversa. Então, se você mentiu, o que você é? O que você é? Pecador. É mentiroso também. É o pecador mentiroso, não é isso? Você já ofendeu alguém algum dia? Quem já ofendeu? Então, automaticamente, o que você é? Pecador, irmãos. Então, você é pecador. Você já ofendeu alguém com palavras? Sim. O que você é? Pecador. Você já levantou o tom de voz para alguém, essa pessoa ficou ofendida? E a Bíblia diz que uma pessoa ofendida é mais difícil você conquistar ela do que uma cidade. Quem já fez isso? Quem não fez, que atira a pedra, né? Se você fez isso, você é um pecador. Você já cirou com alguém, irmão, a ponto de dormir sem conversar com essa pessoa? Eita, pelo que eu estou vendo, esse negócio está acontecendo até agora. O que você é? Você já pensou, já errou em pensamentos, em atos, e o que nós somos? Pecador. Então, se você ficou nesses quesitos aqui, você é igual a todo mundo. O que você é? Culpado. Nós somos culpados. Isso aqui é para os irmãos entender aonde a lei se estendeu e aonde a graça nos alcançou, irmão. Nós vamos entrar aqui agora para vocês entenderem, tá? Texto sem contexto é pretexto. É a coisa mais... É por isso que muita coisa vira heresia. Um texto sem explicação do contexto é um pretexto. Amém? Então observe que todos nós falhamos. Todos nós, o que aconteceu com todos nós? Na última vez que acusaram você, qual foi a reação que você teve? Você lembra que eu perguntei isso? Qual foi a reação que você teve a última vez que lhe acusaram? Você negou? Você justificou? Ou você se defendeu? No dia do juízo final, você não vai ter nenhuma dessas opções, porque haverá ali um silêncio enquanto todos não forem julgados. Os irmãos estão entendendo? Então, o que nós vamos fazer agora diante de tudo isso aqui que Paulo joga na gente? Vocês estão vendo aqui que a lavoura, o negócio, o processo, vocês estão vendo que a lavoura começa só roçando depois o processo vai machucando, né? Processo aqui mas daqui a pouco, a leitura de hoje, que é do versículo 21 ao 31, Paulo dá um remédio para a igreja. Daqui a pouco tem remédio. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Fala assim, está doendo? Fica tranquilo, daqui a pouco vai ter remédio. Então observe, irmãos, que diante da lei, todos nós merecíamos morrer. Jeremias 18 e 20. Todos nós merecíamos a morte. E aí, o que aconteceu, pastor? Aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem vida eterna, adore o Senhor nessa noite. A leitura de hoje, baseado no texto, é a partir do versículo de número 21. Se vocês observar, depois de Paulo, olha só, depois dessas terríveis notícias da nossa natureza pecadora, Paulo traz boas notícias para a igreja. Quem gosta de boa notícia? Amém? Qual é a boa notícia, pastor? Olha só, Paulo diz, tem uma maneira de sermos inocentados.
E essa única maneira é crendo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele pode apagar pecados. Os irmãos viram tanto que o processo foi caótico até aqui, mas Paulo agora começa a aliviar, ele traz todo o problema para mostrar a solução. E olha só o que Paulo... Eu quero que alguém abra para nós aí, por favor, no livro de João, primeira carta de João, capítulo é o 1, versículo de número 7. Quem achou? João, 1, versículo de número 7. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha só, diz assim: está escrito assim. Se, porém, o que está escrito? Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz, o quê? Na luz está. Temos comunhão o quê? Uns com... Irmão, está tendo comunhão uns com os outros aí. Tem que estar certeza. Está tudo direito. Tendo comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? De todo pecado. Se vocês viram aqui que tem se tiver comunhão. Ah, pastor, eu fico assim, pastor, sabe? Eu fico lembrando daquele negocinho que ela fez, que ele fez, tá? Eu perdoei, pastor, perdoei, sabe? Tá perdoado, nós vamos pro céu, mas nós que vira as costas. A linguana começa de novo. Tá. Irmão, se você não consegue olhar nos olhos do teu irmão, que você comunga com ele, esquece o céu. Pode esquecer. Igreja, irmão, outro dia eu falei com um rapaz, falou, pastor, igreja, eu falei, meu filho, igreja é um grande hospital, cheio de pessoas doentes, tentando ser curado através da palavra. Tem uns que a palavra já cuidou, tem outros que não. Eu já fui pastor de igreja, irmão, que não podia fazer o departamento sem conversar com o povo, porque tinha 3 grupos na igreja. E eu falar para os irmãos, toda igreja tem isso. O grupo do Deltrano, o grupo do outro lá, e o grupinho do fulano de tal. Esses grupos vão ficar todos no arrebatamento da igreja, irmão. O único grupo que vai para o céu, irmão, é o grupo salvo na pessoa de Jesus. E quem é salvo na pessoa de Jesus não guarda mágoa de ninguém. Consegue olhar dentro da bolota do olho da paz do Senhor. Tem crente que não é terra, não. Ele fica igual o porco assim, ó. Ele fica igual o porco. Ele não consegue olhar dentro do teu olho. Se você tiver comunhão com o outro, aí é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tem muita gente com pecado nas costas aí, sabe por quê? Porque não consegue perdoar pessoas. O que a Bíblia diz? Se a tua mão escandaliza, arranca, irmão. É melhor arrancar a mão e evitar, irmão, mal. Você sabia que tem o pior crente que tem é o tal da mente cauterizada? Quem sabe o que é uma mente cauterizada? Uma mente cauterizada, eu posso pregar esse sermão aqui 1000 vezes. Ele não está nem tchum. Ela não está nem aí. Sabe por quê? A mente está cauterizada. A palavra de Deus não entra. Ele não permite. Ou ela não permite. Por quê? Porque ela tem o ego dela. Ele tem o ego dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então vamos andar aqui. Olha o que diz o versículo de número 23 aí. Olha o que diz o versículo de... Quem achou aí o versículo de João? Ah, eu li, né? E aí Isaías, de número 1, verso 18, diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate vermelho,
eles se tornarão brancos como a branca lã, irmão. O que faz isso? O sangue de Jesus Cristo. Quando você abre o coração, quando você toma uma decisão de fato, de mudar de vida, irmão, de fato, de ser não gospel, um cristão de fato, que você abandona tudo, que você se rende aos pés do Senhor, a tua vida é mudada a partir da pessoa regeneradora da nossa vida, que é o Espírito Santo. Ele muda você. Ele te muda. Olha o que diz o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos o quê? Pecaram e estão o quê? Destituídos, afastados da glória de Deus. Irmãos, alguns pecados parecem ser maior que outros, não é? Alguns pecados parecem ou não ser maior que outros? Por exemplo, as suas consequências parecem ser maior que outras. Por exemplo, matar é um pecado, não é? Mas comparado ao ódio, não é? Qual que é mais grave? Matar. O adultério é um pecado. Mas existe o pecado do orgulho. E a gente acha que um é maior do que o outro ainda. Continuamos assim. Irmãos, não é porque nós cometemos pequenos delitos. Os pequenos e os grandes delitos é que vai afastar muita gente da eternidade. Porque a Bíblia diz que é exatamente um abismo que chama outro. E todas as iniquidades nos tornam pecadores, irmão. Todas elas nos afastam de Deus que é santo. Assim todos nós somos condenados à morte. A não ser que nós venhamos confessar: Senhor, eu errei hoje. Senhor, eu ainda estou sentindo esse negócio com aquela irmã. Você já viu o irmão falar assim que o espírito dela não bateu com o teu? Já viu? Ou que não bateu com o da irmã da fulana tal? Não bate mesmo não, porque o espírito que está nele é o espírito que entrou no Saul. É o espírito de ruindade. Tem gente que é mal. Tem gente que é mal. Tem gente que vê o outro no buraco. Sabe o que ele chega lá? O que ele faz? Ele mete o pé para ver o outro cair no abismo. Jesus falou que aquele que dá água para um dos meus pequeninos recebe galardão de profeta. Imagina quem tem cuidado, imagina quem zela, imagina quem cuida. Quem tem o trabalho de discipular, de explicar o que é certo. Os irmãos ainda estão aí? Versículo 24 diz assim. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Paulo explica aqui, a explicação de Paulo, ele explica que Deus, por sua graça, pode nos declarar inocente, irmãos. Pela graça que há na pessoa de Jesus, ele pode nos declarar justo. O que é isso, pastor? Ele pode declarar você ficha limpa. Você sabe o que é isso? O que significa ser um ficha limpa? Quando um juiz dá essa declaração, irmão, todas as acusações são retiradas do indivíduo. Todos os registros, como ele era antes no passado, deixam de existir. É como se ele nunca tivesse cometido nenhuma gravidade. Isso é ser inocentado. Os irmãos estão entendendo?
Se você, irmão, for inocentado através da pessoa de Jesus, através do sangue de Jesus, Satanás pode te acusar, pode falar o que queira de você. Teu nome está escrito no livro da vida, se você faz o que a palavra te ensina para você fazer. Amém? Irmão, uma coisa boa é as dívidas ser apagadas, né, irmão? Como se você nunca tivesse feito coisas no passado. Quando Deus perdoa os seus pecados, a nossa vida, a sua ficha fica o quê? Fica limpa. Amém, meus irmãos? Louvado, só o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso, irmão. Tá? Só o Evangelho de Jesus Cristo. O Antigo Testamento funcionava assim. As dívidas do Antigo Testamento, quando uma pessoa, ele está com as dívidas de uma pessoa do Velho Testamento, podia levar ele a ser vendido como escravo. Um parente próximo dele podia redimir essa pessoa, assim como tem várias histórias na Bíblia a respeito disso, ou comprar sua liberdade. Isso poderia acontecer quando você era devedor. Cristo comprou a nossa liberdade a preço de sangue, entregando a sua própria vida. Você não entende o que é isso aqui? E tem pessoas que quando a pessoa, depois que vira crente, está dizendo que é salvo. Ele não consegue ter uma palavra dessa para se justificar, irmão. É por isso que nós estamos estudando esse livro, para você entender por que você está na igreja, por que você é fiel a Deus, por que você precisa ser fiel, por que você está andando para o céu. Billy Graham, o maior pregador do século, ele contava uma história, que certo dia um menino estava andando com uma gaiola na mão, uma gaiolinha de passarinho, e tinha, não sei se era um, era dois pássaros. E aí um pregador encontrou com ele e falou assim: menino, para onde que você vai? Ele falou assim: eu vou ali. E o pregador falou assim: o que você vai fazer com esses pássaros aí nessa gaiola? O menino falou assim: eu vou brincar com eles, vou me divertir com ele, depois eu vou tirar as suas penas e depois eu vou matar eles. O pregador falou assim: você quer $10 por esses pássaros? Não, esses pássaros não vão te servir de nada. Você vai fazer o que com eles? O pregador falou: não importa, você quer $10? Não, mas não tem serventia nenhuma, você quer os $10? O menino aceitou os $10. Aquele pregador pegou aqueles passarinhos, abriu aquela gaiola e soltou eles. A analogia aqui é que você estava preso. Você estava escravizado pelo pecado. Sabe o que aconteceu? Você estava sendo levado, mas o Senhor olhou e falou: o que você vai fazer com eles, Satanás? Eu vou escravizar, como tem muitos escravizados aí, né? O que você vai fazer mais? Ele mata, rouba e destrói. E o que o Senhor falou? Quanto que você quer por ele? Ah, o Senhor não vai querer ele, o Senhor não vai querer ela. Isso aqui já fez tanta coisa no passado. Isso aqui fez isso, mais aquilo e aquilo outro. E o Senhor fala: quanto que você quer? E Satanás simbolicamente falou: quero todo o sangue do teu filho Jesus Cristo. Ele pagou o preço por você. A dívida que era sua foi paga na cruz do Calvário. O dia que você entender isso, você vai valorizar a cruz do Calvário.
Você só vai entender isso no dia do arrebatamento, quando você estiver nas bodas do Cordeiro. Porque ele não vai ser diaconisa, não vai ser pastor, não vai servir a ceia. A Bíblia diz que naquele dia ele vai servir a ceia, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança. Rabagai, Tchorecanda, Rabaia. Foste fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Cristo morreu em nosso lugar para pagar todos os nossos pecados. Então Deus tem razão em se irar com os pecadores. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Por quê? Foi o pecado que fez o filho dele para a cruz, a ponto dele ouvir o filho dele na cruz e não poder tomar uma decisão, porque ele precisava. Eu vejo no Getsemane Jesus orando, e a Bíblia diz que quando não tinha mais forças, ele falou assim: se for possível que o Senhor passe de mim esse cálice. Mas eu imagino que naquela oração missionária, Rosirene, naquela oração, ele enxergava Ananás. Ele enxergava você. E depois dessa oração, ele está nessa oração ainda, com muita angústia, ele diz: mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Ele disse sim por você. Por que às vezes a gente é tão pouco que a gente precisa dar para ele, entregar para ele, irmãos? E a gente não é capaz de fazer isso? É tão pouco. Irmão, é tão pouco. E a gente foge da responsabilidade. Aleluia. Nós nos afastamos dele através do pecado, deixamos o poder, a graça. Mas a morte de Cristo foi e é exatamente o sacrifício perfeito que pode aproximar você novamente dele. Só o sacrifício de Cristo é suficiente para aproximar você de Deus. A morte de Cristo é suficiente. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O cristianismo é a única religião que não ensina que as boas obras podem nos tornar aceitos por Deus. É a única religião que ensina que somente as boas obras não pode fazer de uma pessoa um morador do céu aceito por Deus. Nenhum ato humano ou bondade preenche a lacuna entre a perfeição moral de Deus e a nossa imperfeição. Os irmãos estão entendendo? Nenhum ato que a gente possa fazer. Algumas perguntas surgem. Pastor, por que Deus nos salva só pela fé? Por que Deus nos salva somente pela fé? Você quer saber por quê? Primeiro, porque a fé, ela deixa de fora o orgulho humano. Ela separa. Ela tira os seus méritos, que você não é mérito seu. Ser salvo através da fé é uma graça divina que Deus proporciona para o homem. Segundo, a fé exalta Deus e não o que nós fazemos nessa terra. A fé admite que não podemos corresponder à lei, nem os padrões que Deus exige, e
e que precisamos de quê? De ajuda. Diga assim: Deus, eu preciso de ajuda todo dia. Irmãos, a fé é baseada em nosso relacionamento com Deus e não em nosso desempenho que a gente tem diariamente. Você está vendo por que é só a fé? Porque as obras sempre apontam para o homem, para a bondade do homem, mas quando é pela fé, você sempre está à mercê de Deus. Você não sai da mão de Deus, você fica sempre na mão de Deus. Aí não tem bonzão não, irmão, bom é Deus. Você lembra daquele rapaz? Quem lembra daquele rapaz lá que chegou nos pés de Jesus, lá: Jesus, tu és bom e tal. E aí Jesus falou: bom é Deus. Eu fiz tudo, Senhor. O menino rico: o que eu faço para morar no céu? O que eu faço? Aí o que o Senhor falou? Honra teu pai, tua mãe, não matarás. Aí ele fala: não, Senhor, olha o que ele diz. Tem muito crente que faz isso, irmão. Senhor, só peço que tu me conhece. Eu tiro isso aí de letra. É o bom demais, né? Eu tiro isso aí de letra, que o senhor não me conhece. Conversa com o meu pastor para ver. Deus, não conversa não. Você conversar com o pastor dele. E o pastor dele, Deus, se passar a ficha. Eita Deus. Passar a ficha dele como auxiliar. Eita Deus. Se o senhor passar a ficha para Jesus desse irmão sobre o que é ser diaconismo, o que é ser diácono, o que é ser um presbítero, o que é ser um pastor, o que é ser um evangelista. Senhor, passa lá na tesouraria para ver se o nome dele está lá, Senhor. Eita, irmão. Nós vamos tocar nesse assunto daqui um dia. Vamos tocar. Porque como pastor, eu tenho que ensinar de fato o que é morar no céu. E a Bíblia diz que ladrão não mora, não vai, pode esquecer. Tá? Pode esquecer. Tá? Procura outro lugarzinho. Que a Bíblia diz literalmente. E o pior que tem é aquele que rouba Deus. Irmão, roubar o homem, roubar o bicho é ninja mesmo, né? Consegue roubar Deus. Hoje é culto de ensino, nós não vamos tocar nesse assunto não, mas nós vamos falar nisso uma hora dessa, irmãos. Nós vamos falar nisso uma hora dessa. Sabe por quê? Porque você quer morar no céu. Só quem quer, levante a mão assim, só quem quer. Que Deus abençoe sua vida, tá? Outro dia nós entramos nesse tema. Tá? Olha, irmão, olhe para mim. Se for para mim decidir entre você e a palavra de Deus, eu decido pela palavra. Tá? E eu não arrego disso aqui, não. Você pode não gostar de mim, você pode falar mal de mim, pode falar mal do meu sapato, fala mal do meu cabelo, tá? E eu gosto do meu cabelo. Você for ali, eu tenho pente, em todo lugar que eu vou tem pente lá, que eu gosto desse cabelo aqui. Você pode não gostar, mas eu gosto.